Olá, alunos do terceiro ano! Como vocês estão? A Prof. Neia está bem, eu espero que todos vocês também estejam. Estão estudando bastante? Caprichando nas atividades? Eu espero que sim! Na aula de hoje de História, nós vamos corrigir as atividades da aula passada, onde aprendemos sobre os patrimônios. Aprendemos que patrimônios é um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, do seu povo e da relação com o ambiente, pois ele pode ser natural, material e imaterial, que são aquelas questões que nós aprendemos, certo? Vamos então à nossa correção de hoje? A prof pediu para vocês responderem na atividade anterior o que é patrimônio. Vocês responderam o quê? Confiram lá para ver se vocês responderam. É algo parecido com essa resposta, que patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu povo e sua relação com o ambiente. Se você escreveu em outras palavras, mas com o mesmo objetivo, com a mesma mensagem, também está correto, tá, gente? Não esqueçam. Às vezes nós não escrevemos da mesma forma que a prof, mas nós queremos dizer a mesma coisa, tá? Então não apaguem, verifiquem para ver como que está a resposta de vocês. A questão de número 2 era para vocês colocarem a legenda nas imagens e classificar de acordo com a atividade. Então, PN, nós iríamos colocar para patrimônio natural, PHM, patrimônio histórico material e PHI, patrimônio histórico imaterial. Então, ficou assim. Vamos corrigir aqui, então. As ruínas da igreja em São Miguel, PHM, patrimônio histórico material. Os passistas dançando frevo, PHI, patrimônio histórico imaterial. A vista de um mirante para as cataratas, PN, patrimônio natural. A vista aérea da Mata Atlântica, PN, patrimônio natural. O grupo jogando capoeira em Salvador, PHI, patrimônio histórico imaterial. E as pinturas rupestres na Serra da Capivara, PHM, patrimônio histórico material. Então, só relembrando, né, gente? Os patrimônios históricos materiais são aqueles registrados em uma base física, as edificações, os registros, né, em pedras, rochas, até os materiais, as ferramentas. Já os imateriais é aquilo que está guardado na memória das pessoas, as tradições, os costumes, as lendas, as danças, as receitas culinárias. E natural é aquele patrimônio que é a natureza, que revela também um pouco do povo, da população, das pessoas que vivem nesse determinado lugar, ok? Vamos para o assunto de hoje, então? Antes, vamos corrigir o desafio da abertura. Era para vocês encontrarem lá na imagem de abertura uma baiana vendendo acarajé. Vamos ver se vocês localizaram ela também? Então, olha só, onde está a baiana vendendo acarajé? Ela está aqui, vestida de branco, com óculos, vendendo o seu acarajé na praça. Parece o Pelourinho, né, gente? Lembram dele que a prof passou para vocês? Muito bem. Então, seguimos adiante. Vamos para a página 54, que é o assunto de hoje. Vamos colocar aqui, página 54. Vamos lá. Nosso assunto de hoje é patrimônios africanos, arte e cultura. Assim como todos nós produzimos arte, produzimos cultura, temos as nossas tradições, tanto culturais quanto alimentar, na arte, na história, na maneira de se vestir, na forma como lidamos com o nosso dia a dia. Tudo isso é cultura. Faz parte do nosso patrimônio, né? Os registros, os vestígios que nós vamos deixando podem ser usados no futuro para desvendar como vivíamos hoje, atualmente, né? Então, vamos lá. Pesquisas estudam a história de muitos povos africanos por meio da análise de vestígios de moradias, de pinturas em cavernas e de objetos encontrados nas proximidades.
O conjunto de utensílios feito de madeira, de ossos de animais, de pedra, de ferro e de cerâmica, produzidos e utilizados pelos povos antigos, é chamado de cultura material. Então, os pesquisadores, eles estudam a história através da cultura, e nós temos os patrimônios que são materiais e imateriais, e aqueles que estão registrados em madeiras, ossos, pedra, ferro, cerâmica, são chamados de cultura material. Os objetos de arte, como as máscaras, os painéis de ferro e as esculturas que retratam cenas do cotidiano desses povos, são exemplos de cultura material, porque representam o pensamento, o desenvolvimento tecnológico e os valores de determinada sociedade africana. Então, as artes que determinados povos produzem também são cultura material, porque através das artes, de um painel, de uma escultura, das máscaras, como os africanos representam muito a sua cultura através de máscaras, né? A tradição, a religiosidade, as crenças, eles retratam através das máscaras e elas contam muito sobre eles. Até se for estudada e pesquisada, né, uma máscara do passado com uma máscara do presente, consegue-se ver e obter um resultado do desenvolvimento tecnológico. Mas o que quer dizer isso, prof? Vamos dar um exemplo como a tinta. A tinta que eles usavam há 100 anos atrás para produzir uma arte, para produzir uma máscara, será que é a mesma que eles utilizam hoje? É óbvio que não, né? Talvez alguns até utilizem, mas com certeza já evoluíram, já conseguiram formar outras cores, e que antigamente, antigamente utilizavam somente as cores da natureza, não tinham esse desenvolvimento tecnológico. Então, através de artes simples, nós conseguimos também perceber o desenvolvimento desses povos, né? E os valores de determinada sociedade também. Muitos povos da África transmitiam seus conhecimentos de uma geração a outra por meio da tradição oral. O que é a tradição oral mesmo? É a tradição que é contada, o relato oral, através da oralidade. E nessas sociedades, os indivíduos mais velhos eram e ainda são muito respeitados. Eles ajudam a preservar a memória das aldeias e são conhecidas como os griots, que significa contadores de história. Nós já falamos sobre os griots, não é mesmo? Em uma outra oportunidade, né? Se a prof não se engana, em unidades anteriores, né? Agora não me recordo qual é exatamente, mas nós falamos sobre os griots, que é uma tradição oral de preservar a cultura e a memória dos povos africanos. E eles são responsáveis por transmitir essas culturas e as tradições dos povos africanos, né? São muito respeitados, como nós já estudamos. Essas pessoas são responsáveis por manter vivas as histórias familiares, as lendas, os mitos da comunidade, e são essas histórias que procuram explicar as origens familiares, os acontecimentos do cotidiano e os fenômenos da natureza. Então, aqui nós temos um griot, que geralmente quando eles se reúnem para contar histórias para os mais jovens e passar essa tradição, eles costumam utilizar instrumentos. Tá? Então, instrumentos africanos que ajudam na contação de história. Aqui nós temos um altar de bronze. E aqui um machado de mão, cerca de 80 mil anos atrás. Muito tempo, né, gente? E tudo isso revela como eles caçavam, para que eles utilizavam, de que material era feito, a técnica que eles utilizavam, o avanço tecnológico que eles tinham, conhecimento. Tudo eles conseguem descobrir, os pesquisadores, através de uma simples ferramenta, né? Podem se descobrir muita coisa sobre um povo. Então, a prof vai explicar para vocês o desafio da abertura. Vocês vão observar a imagem da abertura e encontrar uma pessoa contando uma história. Então, vocês vão voltar lá na página 50 e circular essa imagem da pessoa. Quem é essa pessoa? É um griot. Ele está contando a história para outras pessoas, principalmente crianças, tá? Então, encontrem lá na imagem de abertura. Atividades que vocês farão referente ao que vimos hoje. Vocês irão responder as perguntas com base no texto em que nós lemos, tá?
A questão de número 4, a prof vai pedir para que vocês respondam em uma folha, certo? Então, vocês vão ler com atenção, ver o que está se pedindo, que a prof quer que vocês comecem a ler e entender as perguntas sozinhos, que na próxima aula nós vamos corrigir. Beleza, gente? Vamos para o nosso próximo assunto de hoje, então? Nós vamos falar também das línguas africanas e o português falado no Brasil. Vocês sabiam que né, professora, muita não existe, que muito das palavras que nós falamos na nossa língua portuguesa. De novo. Vocês sabiam que muito. Vocês sabiam que as línguas africanas e o português falado no Brasil têm algo a ver uma com a outra? Isso mesmo, muitas palavras que nós falamos na nossa língua portuguesa hoje foram trazidas e influenciadas pelos povos africanos que vieram da região lá da África no tempo dos portugueses que vieram escravizados. E nós colocamos algumas palavras na nossa língua portuguesa e eles também colocaram algumas de nossas palavras na língua africana. A língua africana que foi trazida para o Brasil é o Banto, que é as línguas de origem lá na África, né? As sociedades africanas que tinham muitas palavras em comum, elas foram classificadas e organizadas de acordo com seu grupo linguístico. O maior grupo era o Banto, e olha só, de acordo com esse mapa, o Banto cobria toda essa região. Então, toda essa região aqui em roxo fazia parte e falava o grupo linguístico Banto, cujo tronco linguístico engloba centenas de línguas diferentes, faladas por povos que ocupavam grandes áreas do centro e no oeste da África. É importante sabermos as características das línguas do grupo Banto, porque a maioria dos africanos trazidos para o Brasil, eles falavam línguas desse grupo. Muitas palavras de origem banto foram transmitidas de uma geração a outra e agora estão incorporadas à língua portuguesa falada no Brasil, como a prof havia falado para vocês. Palavras como marimbondo, quitanda e carimbo têm origens na língua desse grupo. Vamos ver um pouquinho mais, se aprofundar nesse assunto, nesse compartilhamento de palavras e o que eles colocaram na nossa língua e como mudou algumas palavras também. Vamos lá? Vamos ver então. Você já reparou que a língua que falamos no Brasil é diferente do português falado, por exemplo, em Portugal? O que será que a nossa história tem a ver com isso? Uma das particularidades históricas do lugar que hoje chamamos Brasil é a intensa miscigenação que ocorreu por aqui ao longo de mais de 5 séculos. Essa mistura contribuiu para modificar e enriquecer toda a nossa cultura e, em particular, a nossa língua. Vamos observar a influência das línguas africanas nesse processo. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX para trabalhar principalmente nas lavouras e na mineração. A origem desses africanos era muito variada, mas a maioria pertencia a 2 grandes grupos linguísticos, o Banto e o Sudanês. Do primeiro grupo, o Banto, destacam-se o idioma Quimbundo, falado em Angola, e o Kikongo, do Congo. Já no grupo sudanês estão o Iorubá, da Nigéria, e o Ewe, ou GG, da região onde hoje ficam Gana, Togo e Benin. No Brasil, o intenso contato entre as pessoas vindas da África e os falantes do português acabou provocando o que chamamos interação linguística. Uma consequência disso foi que nossos modos de falar a língua mudaram e novas palavras foram incorporadas a ela. São de origem africana palavras como caçula, dengo, cafuné, samba e bagunça. Outros exemplos são os verbos cochilar, fungar, xingar
e zangar. A palavra nhoca, também originária da África, aqui virou minhoca. E calumba se transformou em calombo. A maneira como falamos no nosso dia a dia também mudou em virtude da influência africana. Por exemplo, os ditongos ei e ou viraram e e o. Assim, beijo é pronunciado beijo. Em vez de manteiga, falamos manteiga. Feijão se tornou feijão. E louco resultou em louco. O regime de escravidão que vigorou no Brasil impedia que a grande maioria dos negros dominasse a forma escrita da língua. Esse pode ter sido um dos motivos pelos quais a influência dos idiomas africanos ficou mais restrita ao campo da oralidade. Mas a rejeição a muitas dessas influências na norma culta do nosso português também pode ser, em parte, explicada pelo lugar que os negros ocuparam na sociedade brasileira e pelos preconceitos contra o que era associado à sua cultura. É importante reconhecer e valorizar este aspecto tão significativo da herança cultural africana, fundamental para a formação da rica e diversa cultura brasileira. A língua que falamos também é resultado de processos sociais que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, ela oferece indícios para que possamos conhecer melhor a nossa história. Muito bem, que legal, né, gente? Curiosidades que nós conhecemos e que talvez nunca imaginamos que palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia tenha sido de origem africana, principalmente da origem do grupo linguístico Banto, né? Que a maioria dos africanos trazidos pelos portugueses na época da história do Brasil foram trazidos dessa região. Por isso, essa interação linguística que nós temos hoje. Que legal, né? Curiosidades que a gente talvez não sabia. Então agora, gente, vocês vão ter uma missão. Vocês vão tentar encaixar esses termos, essas expressões aqui de origem africana e que muitas delas nós conhecemos nessas frases aqui. Essa expressão em negrito é o que ela significa em outro significado, né? Então, por exemplo, aqui era um menino Peralta. Menino Peralta. Qual é a outra expressão e palavra desse quadro aqui de palavras que se encaixa com menino Peralta? Eu acredito que seja moleque. Então, vocês vão colocar ela aqui. E assim farão o restante. Depois que terminar, escolherão 3 palavras de origem africana e irão construir 3 frases, uma com cada palavra, para vocês colocarem elas em uma frase também com outro significado, certo? Com outro contexto, tá? Não vale copiar daqui, tá bom, gente? Sejam criativos nas frases de vocês. Escrevam na mesma folha que vocês fizeram a atividade anterior, certo? Por hoje é só, galerinha. Um beijo gigante da Prof. Neia. Estudem, façam com capricho e até a próxima aula.